Havia um homem abastado, cuja casa era símbolo de prosperidade e harmonia. Ali, tudo era provido com fartura, as colheitas floresciam, os rebanhos multiplicavam-se e os servos trabalhavam em paz, sob a liderança de um senhor bondoso. Seus 2 filhos desfrutavam não apenas dos bens materiais, mas também do carinho e da sabedoria do pai. O filho mais jovem, porém, sentia-se inquieto. Dentro de si, crescia um desejo ardente por independência, uma necessidade de explorar o mundo e viver sob suas próprias regras. Talvez ele olhasse para os campos da propriedade, não com gratidão, mas com uma sensação de confinamento. Sentia-se preso às responsabilidades da casa paterna, almejando uma liberdade que nunca experimentara. Foi então que, em um gesto de rebeldia e ousadia, ele tomou a decisão que abalaria os alicerces daquela família. Aproximou-se do pai e, olhando-o nos olhos, pediu sua parte da herança. Esse pedido, numa sociedade antiga, era mais do que incomum. Era uma afronta. Afinal, a herança era algo transmitido após a morte do pai. Imagine a dor que esse pedido causou ao pai. Com o coração pesado, dividiu seus bens entre os 2 filhos, entregando ao mais novo aquilo que ele tanto desejava. O filho, por sua vez, recebeu sua parte com entusiasmo, mal percebendo a gravidade de seu pedido. Na mente dele, aquele dinheiro representava a chave para uma vida de aventuras e prazeres. Ele estava prestes a abandonar o lar, os valores que o sustentavam e o amor de um pai que nunca deixou de amá-lo, tudo em troca de uma liberdade ilusória que ele ainda não compreendia. Com o coração cheio de expectativas e os bolsos cheios de riquezas, o jovem partiu sem olhar para trás. Não houve despedidas emocionadas, apenas a certeza de que ele finalmente tinha o que sempre quis: liberdade. Ele se dirigiu para uma terra distante, um lugar onde ninguém conhecia seu nome, onde ele poderia se reinventar e viver sem os limites impostos pela casa paterna. Ao chegar, seu ouro reluziu, atraindo os olhares e os sorrisos de desconhecidos que rapidamente se tornaram amigos. Ele passou a viver como sempre sonhara: festas regadas a vinho, banquetes extravagantes, roupas finas e o luxo de não pensar no amanhã. Tudo parecia perfeito. Ele acreditava ter encontrado a felicidade, mas o que realmente experimentava era uma euforia passageira, construída sobre bases frágeis. Os dias de fartura foram, contudo, mais curtos do que ele imaginava. Sua fortuna começou a escoar como água entre os dedos. Os amigos, tão presentes nos momentos de abundância, desapareceram quando o brilho das moedas se apagou. A terra distante, que antes parecia um refúgio, tornou-se um lugar hostil. E então veio o golpe final. Uma severa fome assolou a região, e ele, sem dinheiro, sem amigos e sem um lar, se viu completamente desamparado. Desesperado, buscou qualquer trabalho que pudesse sustentar sua existência miserável. Acabou cuidando de porcos, uma ocupação desprezível, especialmente para um judeu, para quem os porcos eram considerados impuros. Cada dia era uma prova de humilhação e sobrevivência. Ele vivia cercado pela sujeira e pelo cheiro repugnante dos animais, uma imagem que contrastava brutalmente com a opulência que ele conhecera no passado. A fome o consumia a cada instante. Seus olhos, antes acostumados a banquetes, agora fitavam com desejo as alfarrobas, o alimento dado aos porcos. Mesmo isso, ninguém lhe dava. Ele estava sozinho, reduzido a um estado de completa indigência. Foi nesse vale de miséria que a verdade começou a emergir em sua mente. Ele se lembrou do lar que havia abandonado, do pai que o amara incondicionalmente e dos servos que, embora simples trabalhadores, tinham pão em abundância. A comparação era cruel. Ele, um filho, herdeiro legítimo, estava morrendo de fome, enquanto aqueles que serviam em sua antiga casa viviam com dignidade.
Esse momento de reflexão não foi apenas de arrependimento, mas de um reconhecimento profundo de sua condição. O jovem, consumido pelo arrependimento, tomou uma decisão que exigia mais coragem do que todas as escolhas erradas que havia feito até então. Ele voltaria para casa, não como um filho altivo, mas como um servo suplicante. A caminhada que antes fora cheia de sonhos de liberdade agora era pesada, marcada por vergonha e incerteza. Cada passo parecia ecoar as memórias de sua arrogância e o peso de sua rejeição ao amor do pai. Enquanto avançava pelo caminho empoeirado, sua mente repassava incessantemente o discurso que planejava. Palavras simples, mas carregadas de humildade e reconhecimento. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele sabia que não merecia mais ser recebido como filho. Bastava-lhe ser aceito como um servo, alguém que pudesse trabalhar e, ao menos, não morrer de fome. Por fim, avistou de longe o contorno familiar de sua antiga casa. Aquela visão que deveria trazer conforto, na verdade, aumentou sua ansiedade. O que o esperava? Rejeição? Indiferença? Ele sabia que havia ferido profundamente o coração do pai e, ainda assim, decidiu seguir em frente, guiado pela esperança tênue de redenção. Do outro lado, no entanto, o pai nunca havia desistido. Todos os dias, ele olhava para o horizonte, aguardando o retorno de seu filho com uma esperança inabalável. E naquele dia, ao longe, ele viu uma figura conhecida. Não importava a sujeira das roupas ou a magreza do corpo. O pai reconheceu imediatamente o andar do filho. Seu coração foi tomado por uma emoção avassaladora. Não de raiva ou ressentimento, mas de compaixão. Sem hesitar, o pai fez algo que era impensável para um homem de sua posição. Ele correu. Ele não esperou que o filho chegasse. Correu ao encontro dele, ignorando qualquer convenção social ou dignidade própria. O filho, surpreso, começou a recitar o discurso que havia ensaiado. Mas antes que pudesse terminar, o pai o envolveu em um abraço caloroso, esmagando com gestos de amor as barreiras erguidas pelo arrependimento. O cheiro da miséria e da sujeira não o afastou. Ao contrário, ele o segurou com força, como se nunca mais quisesse soltá-lo. Então, o pai virou-se para os servos, que já observavam a cena com espanto, e deu ordens claras e imediatas. Tragam depressa a melhor túnica e vistam-no. A túnica simbolizava a restauração, era o retorno ao status de filho. Coloquem um anel em seu dedo. O anel era um sinal de autoridade e pertencimento, marcando-o novamente como herdeiro. E sandálias nos seus pés. Sandálias não eram para escravos, mas para filhos livres. Cada gesto do pai afirmava: você não será meu servo, você é e sempre será meu filho. E como se isso não bastasse, ele decretou uma celebração. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. As palavras do pai ecoaram pela casa, preenchendo o ar com alegria. Ele não apenas perdoou, mas celebrou. O perfume do banquete, especialmente do novilho gordo, invadia o ar, simbolizando o renascimento do filho que havia se perdido. Para todos, era um momento de júbilo absoluto. Todos, exceto o filho mais velho. Ele retornava do campo, cansado após mais um dia de trabalho árduo, quando percebeu algo incomum. Ao aproximar-se da casa, ouviu música e barulho de festa. Estranhou imediatamente, pois nada havia sido mencionado sobre uma celebração. Intrigado e desconfiado, chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. A resposta do servo foi clara. Seu irmão voltou, e seu pai mandou preparar o novilho gordo, pois o recebeu de volta são e salvo. Essas palavras, que deveriam ter despertado alegria, acenderam a indignação no coração do filho mais velho. Ele parou à porta, recusando-se a entrar. Por que festejar alguém que havia trazido vergonha à família? Por que honrar quem havia
desperdiçado a herança e manchado o nome do pai, a revolta crescia em sua mente, enquanto o som da festa parecia zombar de seus anos de fidelidade e esforço. O filho mais velho, entretanto, não conteve seu ressentimento. Com palavras carregadas de mágoa, ele desabafou: "Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti. Nunca desobedeci às tuas ordens, e mesmo assim, nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando teu filho volta, depois de desperdiçar tua herança com prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele." A raiva transbordava em cada palavra. Para ele, tudo era uma grande injustiça. Ele não conseguia entender como o pai podia celebrar alguém que havia agido de forma tão irresponsável, enquanto ele, o filho obediente, parecia ignorado. Seu coração, embora presente na casa, estava distante do pai. "Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu." Ele lembrou ao filho mais velho de sua posição e herança. O filho não precisava disputar o amor do pai. Ele já era plenamente amado e tinha acesso a tudo o que o pai possuía. Mas havia algo mais importante. Nós tínhamos que celebrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim, o pai, paciente e compassivo, continuava estendendo sua graça, esperando que o filho mais velho entendesse que no reino do amor, todos têm um lugar à mesa. A parábola do filho pródigo, narrada por Jesus em Lucas 15, 11, 32, revela o imensurável amor do Pai Celestial, que não apenas perdoa, mas também restaura todo aquele que se arrepende e retorna a Ele. É a história de um amor que desafia a lógica humana e alcança até o mais perdido dos filhos. Esta história nos lembra que, não importa o quão longe nos desviemos, há sempre um Pai que nos espera de braços abertos, pronto para transformar arrependimento em reconciliação e perda em vida nova. Se gostou da história, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente sua vida.